Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, com quem não conversamos já há um bom tempo. Ele disse que a culpa é minha. Eu não concordo, mas enfim, temos muitos assuntos para abordar a partir de agora. Primeiro, prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Pajuçara. Eu queria começar falando sobre a situação do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, por uma razão específica. O senhor tem pouco mais de um ano de mandato e esse é um problema de uma dimensão, acho que nunca tivemos, né, na cidade de Maceió. O senhor espera resolver quanto dessa situação até lá? Ricardo, o nosso foco hoje, primeiro, obrigado pelo convite, eu não venho há muito tempo por falta de convite, agora estou aqui. Dizer que a Prefeitura vem trabalhando no Pinheiro bem antes do decreto de emergência. A gente só decretou a emergência no ano passado quando tivemos a segurança e a Defesa Civil Nacional e a CPRM, enfim, os órgãos federais que trabalham com questões geológicas e de desastres ou possíveis desastres, nos recomendaram, nos determinaram. No outro dia a gente estava com a situação de emergência decretada, Ricardo. Mas hoje o nosso foco principal é remover as famílias do Mutange. Para mim, inconcebível que o governo federal, já temos 5 meses de espera, Ricardo. Eu fui a Brasília 15 dias atrás e me reuni com o ministro, com seus assessores e passando que não dá para esperar. Eu não vou esperar um cadáver para ter que mudar as pessoas da barreira do Mutange, porque graças a Deus esse ano não tivemos maiores problemas. Isso termina, entre aspas, me parece, sendo um problema também, porque sai da mídia, né? E quando sai da mídia parece que deixa de existir. O Mutange, Ricardo, é um local, pelo menos nesses anos que estou como prefeito, todo ano, à exceção deste, teve algum tipo de intercorrência. Uma casa caía, um pedaço de barreira desabava. Então é um local altamente frágil do ponto de vista geológico. Então nós precisamos remover essas pessoas e, como eu disse, já solicitamos oficialmente 3 vezes, já fui a Brasília várias vezes. O Ministério encaminhou semana passada técnicos da Secretaria Nacional de Habitação e da Defesa Civil Nacional, mas a coisa vai num ritmo realmente muito lento. Então eu já conversei com diversas secretarias do município, nós vamos remover tendo ou não autorização do governo federal, não dá mais para esperar. Então a gente já está montando a força-tarefa. Leva para nós temos hoje, Ricardo, 740 casas prontas. Eu falei para o ministro, essas casas estão na iminência de serem invadidas, depredadas, vandalizadas, porque há essa ameaça, não dá para esperar mais. Então nós vamos remover essas 740 para o Rio Novo e para o Benedito Bentes. As famílias que não optaram nesse primeiro momento pelas casas vão receber um aluguel social e em janeiro nós temos mais 500 unidades prontas lá no Benedito Bentes. Então vamos conseguir colocar todas as famílias do Mutange no nosso levantamento, Ricardo. Dá aproximadamente 1.400 famílias, apesar de no local ter quase 2.000 casas, nós encontramos muita casa vazia já. Então, com esses residenciais que estão prontos agora e com o que ficará pronto em janeiro, nós devemos acomodar 100% das famílias do Mutange, que hoje é Mutange e Jardim Alagoas, que é uma comunidade menor ali ao lado. Então hoje a nossa principal, eu diria, angústia em relação a esse fato são essas famílias que realmente é uma área de extremo risco. É um problema burocrático, de papelada, ou é político mesmo? Não, eu encaro como um problema burocrático. O Ministério do Desenvolvimento Regional a fusão do Ministério das Cidades, da integração, então são muitas responsabilidades num só ministério e, pelo que eu senti, as próprias secretarias dentro do ministério não se conversam. A semana passada, o secretário de Governo Eduardo Canuto, quem está tocando essa questão do Pinheiro, e ele veio conversar comigo apavorado, disse: prefeito, estão solicitando agora que as pessoas que moram no Mutange tenham a propriedade. Ninguém ali tem propriedade, as pessoas têm uma posse precária, porque tudo ali foi invadido ao longo dos anos Ocupado, e anos 50, né? Ocupação irregular. Então ninguém tem propriedade. E para o governo federal conseguir realmente compreender essas minúcias desse processo, realmente está levando muito tempo. Mas eu já falei lá em Brasília que com ou sem autorização a gente vai remover essas famílias e levar para esses residenciais. Interessante essa decisão. Prefeito, o Mutange, o senhor aponta uma solução definitiva, porque essa é uma solução definitiva.
Mas e o Pinheiro, onde começou, enfim, o problema, onde se acentuou o problema, pelo menos aquele que trouxe para a opinião pública o drama vivido, enfim, geológico naquela região. Como é que se resolve aquilo? Em quanto tempo? É isso a solução final? Felizmente, Ricardo, nós não temos essa previsão. Eu também, há aproximadamente 40 dias, estive com o ministro de Minas e Energia, o almirante, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro, mas estive com o ministro de Minas e Energia solicitando exatamente um estudo que nos dissesse aos moradores do Pinheiro se ali há uma solução, em quanto tempo essa solução poderia chegar. Uma solução do ponto de vista de engenharia. Inclusive, Ricardo, a CPRM já tem tudo montado para iniciar esse estudo. Infelizmente, o que acontece é que o governo federal está quebrado, não tem dinheiro. É um estudo que custaria, salvo engano, 14 ou 18 milhões de reais para ser feito ao longo de 12 meses para dar uma solução definitiva, se ela for possível. Infelizmente, a gente continua aguardando por essa determinação do Ministério de Minas e Energia. Nesse imbróglio, digamos assim, o que representa para o senhor o relatório da CPRM? Aquele que chamou a atenção, isso aqui é grave e pode acontecer uma tragédia. O que é que ele representa para o senhor? É onde o senhor se baseia? Sem dúvidas, a gente tem que se basear em documentos oficiais de órgãos oficiais. No momento que a CPRM nos passa que a causadora é a mineração da Braskem, no meu entendimento, há dois grandes culpados. Um, a própria mineradora Braskem, e outro, o governo federal. A Agência Nacional de Mineração é um órgão que não funciona para nada, Ricardo. Nós estamos vendo as tragédias de Mariana, Brumadinho e outras na iminência de acontecerem, e a ANM nada faz, como nada fez aqui. Ela deveria fiscalizar a atuação da Braskem, e no meu entendimento não a fiscalizou coisíssima nenhuma. Então, os dois grandes responsáveis, segundo o relatório, a Braskem, mas eu coloco também o governo federal pela omissão da Agência Nacional de Mineração. E a ação também da própria CPRM, né? Enfim, responsável por alguns poços, né? Até onde se sabe. O senhor acredita numa solução para ali? Vou insistir ainda uma última vez, sem a participação efetiva, objetiva, material da Braskem, de peso? É muito difícil, Ricardo, mas a Braskem tem auxiliado a prefeitura. Nós temos algum termo de compromisso, inclusive chancelados pelo Ministério Público. A Braskem dotou a Defesa Civil Municipal de equipamentos que são importantes para acompanhamento das questões referentes aos bairros envolvidos. Aliás, está muito bem equipada, né, a Defesa Civil. Exato. São equipamentos modernos. A gente está para assinar um novo termo com mais alguns equipamentos, aplicativos, para a gente dar mais tranquilidade e segurança para as pessoas que estão morando lá. E claro que é necessário que a própria Braskem, lógico que agora ela está encomendando novos estudos e se esquiva da questão, mas é importante que ela continue auxiliando e possa ajudar ainda mais na questão referente a esses bairros. Tomara, é uma situação que urge e não é de agora, né? E evidentemente a gente espera que essa solução se encaminhe. Prefeito, qual o tamanho dessa nova Maceió em que o senhor está trabalhando? O senhor responde daqui a pouco, até já.